Estamos aqui na VV8 TV, o seu canal de Valinhos, de Vinhedo, de região, e nós estamos no programa É Tudo Questão de Atitude. Nós vamos falar sobre a saúde do ser humano, como a gente sempre fala, e nessa série, nessa sequência de programas com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio e também com o Dr. Fábio Rainha. E o assunto de hoje é um assunto muito delicado que com certeza você vive de alguma forma na sua família também, se você tem um idoso em casa. A gente tem muita dificuldade de conciliar as vontades dos filhos no cuidado com os pais, né? E eu trago até, Dr. Carlos, essa pergunta. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. É um poço de sabedoria, o Dr. Carlos fala e a gente vai aqui tentando absorver tudo. E, doutor, isso é um problema que eu vejo que várias famílias, né? A gente conversa com muita gente, muita entrevista. Como conciliar, né? Olha, a questão familiar talvez seja um dos problemas mais importantes a serem superados quando nós temos a questão de idosos que não são funcionais, né? Então, a pessoa idosa, nós gostaríamos que todos envelhecessem extremamente bem, mas a realidade mostra que nós temos uma série de doenças crônico-degenerativas que acabam muitas vezes, principalmente as doenças neurológicas, o Alzheimer, o Parkinson, as neoplasias muitas vezes que demoram anos na sua evolução, enfim, várias doenças poderiam aqui ser citadas, mas que levam o paciente idoso a uma situação de muito sofrimento e principalmente de dependência. Nesse momento, quando o idoso já não consegue mais, pelos seus próprios meios físicos, gerenciar a sua vida, administrar a sua vida em graus variados, alguns não conseguem gerenciar a sua vida social, não conseguem ter a condição de fazer compras, mais dirigir, ir a banco, etc. E outros, a doença os levou a uma condição de tamanha deterioração, muitas vezes, que eles não conseguem nem comer sozinhos, precisam usar fralda, as situações de incontinência, de estar acamado, a doença que o imobilismo traz, que a fragilidade traz, enfim. Nesse momento, a presença da família é muito importante, né? E é óbvio que uma situação como essa aqui descrita, ela gera muito trabalho do ponto de vista físico, mas ela traz um impacto muito maior do ponto de vista emocional da família, né? É um desgaste muito grande. Cuidar de alguém significa ter atividades que envolvem basicamente o dia todo do cuidador. É dar banho, é trocar de fralda, é ministrar os medicamentos, muitas vezes é fazer curativos, é mobilizar o paciente. É uma luta muito grande. E muitas vezes nessa hora o que nós precisamos de uma família coesa, uma família unida. Coesa em ofertar essas condições físicas básicas que o paciente precisa e também, obviamente, dar o suporte emocional para o paciente, né? Para o paciente é uma situação humilhante, degradante, depender tanto assim do outro. Ter que alguém trocar uma fralda, ter que não conseguir minimamente se alimentar muitas vezes. Quando o paciente é plenamente lúcido e consciente, então, imagine o tanto que do aspecto emocional isso é difícil. Mas isso se acentua muito pela desorganização familiar, pela falta de cumplicidade familiar. Então, é um problema extremamente comum. Nós, geriatras, nós temos que passar N vezes por a situação de fazer reunião familiar para explicar a doença, explicar o prognóstico daquela doença, aonde a doença vai chegar em termos de dependência, de sofrimento, de dificuldades, como provavelmente vão ser os desfechos finais do paciente, mas principalmente orientar a família que esse cuidado tem que ser compartilhado. O que não é o que a gente vê na maioria das vezes. As famílias, elas, embora sejam muitas famílias numerosas, vários irmãos, netos, cunhados, genros, pessoas que poderiam participar,
mas que acabam se voluntariamente afastando. E aí acaba ficando o grande sacrifício para uma pessoa da família ou duas. Imaginem uma senhora que tem que cuidar do marido, dependente, acamado, e ela também idosa, doente. Nossa. E ter que exercer esse cuidado o tempo todo. O paciente acorda à noite, ela acorda com o paciente, ela tem que levantar pela manhã cedinho, tem que fazer alimentação, tem que dar os remédios, tem que dar banho, tem que trocar. Ela tendo 70, 75, também no fim da vida dela, também idosa. Isso é muito comum, né, doutor? Muito comum, e muitas vezes o cuidador adoece e às vezes falece até antes do paciente quando ele é submetido a uma situação de cuidar sozinho, quando ele não tem com quem compartilhar. E isso é uma coisa muitas vezes triste, porque existe a realidade, cada vez mais frequente hoje em dia, do filho único, por exemplo. Né? Que aí ele, por ser uma família pequena, existem poucos elementos a auxiliar, a dividir a atenção dos pacientes dependentes. Por outro lado, infelizmente, a gente vê famílias numerosas, pessoas que poderiam dividir esse cuidado, mas não vêm. Ah, um trabalha, o outro não tem horário, mas veja, é o seu pai, é a sua mãe. Nessa hora tem que ser compartilhado. Você não trabalha 24 horas por dia, você não trabalha todos os dias da semana. O seu pai precisa de ajuda, não pode ter um cuidador só. Né? Por isso que talvez essa falência do suporte, da estrutura familiar, tem feito com que cada vez mais prolifere um número de casas de repouso. Sim, de instituições que a gente chama de instituições de longa permanência. Justo porque a família, às vezes ela não pode mesmo, por ser muito pequena, às vezes pelo paciente tem um grau de dependência tamanho que precisa de uma assistência mais especializada, e a instituição ela é necessária, a institucionalização, mas a grande maioria das vezes não é essa a realidade. São situações em que a família realmente ela abre mão do cuidado, da atenção, mas é seu pai, é sua mãe. Você tem uma obrigação moral, social, afetiva, legal de cuidar dos seus pais. Né? E essa não ocorrência desse cuidado familiar amplo é uma doença a mais. É um elemento a mais que adoece, piora a situação do paciente, piora a situação daquele cuidador único, nem se fala. Né? A doença mais comum do cuidador de longe é a depressão. E doutor, e vocês como médico, é difícil vocês intervir na família, né? Vocês podem dar conselhos, mas definitivamente fazer com que algum de outros irmãos tome essa atitude de falar, não, eu também vou ajudar, é difícil para vocês, né? É muito difícil. Nessa hora é que os conflitos familiares eles aparecem, eles se manifestam. Às vezes aquela família ela tinha uma estrutura mais ou menos equilibrada, mas à medida que chega um problema como esse, um momento em que a família precisa se unir, mostrar realmente quem ela é, a sua força, o amor que existe, o bom relacionamento entre os integrantes da família, nessa hora é que a coisa balança muito. O médico está dentro disso. Eu posso dizer que isso faz parte do dia a dia do geriatra. Essa é a parte complicada, mas que o geriatra tem que saber lidar. Aliás, não só o geriatra, nós não temos geriatra para cuidar de todos os idosos, mas nós temos clínicos, temos cardiologistas, temos especialidades ligadas à parte de clínica médica que lidam a todo momento com essa situação. Os médicos de família, por exemplo. Né? E veja você que isso é comum em todas as classes sociais. Às vezes pensa-se assim, o mais pobre, ele se une mais, a família é mais unida, e ela... Não, todas as classes sociais diria que da mesma forma. Né? Mesmo quando a pessoa pode pagar cuidadores, quando fica para um só da família ter que gerenciar tudo isso, é muito difícil, porque você tem que estar sempre lá, você tem que estar, para você poder... Como é que você vai saber se o que você contratou está sendo feito de forma adequada? Você tem que estar junto, você tem que participar. Você não pode simplesmente delegar o seu parente, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Por que não? Os jovens também têm doenças que podem levar à dependência, não é só o idoso. No caso do idoso é mais frequente, é verdade.
E nós temos que ter dentro da família essa visão. E isso é muito importante, eu vou lhe dizer por quê. Porque você agora que é jovem vai envelhecer. E o exemplo que você dá de cuidado com os idosos para os seus filhos vai ser o exemplo que vai servir de modelo para eles cuidarem das suas necessidades quando você for idoso. Então não tem essa história, aí meu filho tem 15 anos, a criança tem 8 anos, ela vai ser afastada do convívio de uma pessoa, do vovô, da vovó que está doente. Não. A criança, ela não precisa participar dos momentos mais duros, mas ela tem que saber que esses momentos existem. Ela tem que ser educada no sentido de não fantasia, no sentido de que existe a realidade, que a realidade traz essas necessidades. Que se no momento ela está ocorrendo, ela não vai ser única. Lá na frente isso vai acontecer novamente. E como nós estamos envelhecendo mais, vivendo mais, obviamente vai chegar um momento da nossa vida que seremos dependentes. E vamos precisar ter essa estrutura. Com certeza. Isso é muito importante. E nós que estamos assistindo aqui, vendo o Dr. Carlos falar tão bonito tudo que ele falou, a gente tem que fazer essa reflexão. A única maneira de você não passar por isso é se você morrer antes, né? Porque senão realmente, se você envelhecer, você vai ficar dependente de alguma forma, você vai precisar dos cuidados de alguém da sua família de alguma forma. A gente vai para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Eu estou aqui no programa É Tudo Questão de Atitude com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio e o nosso assunto é sobre a importância das famílias com o idoso. E doutor, eu até fiquei curiosa, né, no meio da tua explicação, inclusive muito que faz com que a gente se sensibilize e pense, né, no futuro, em como a gente tem que cuidar dos pais. Eu fico imaginando como é que era isso antigamente. Não tinha tanta casa de repouso. As famílias talvez eram mais unidas ou deixavam um pouco mais o idoso para lá, porque não tinha tanta tecnologia. Como que funcionava a tecnologia para ajudá-los a viver melhor, né, mesmo dentro de casa? Então, acho que você tocou num ponto de extrema importância, né? A tecnologia, ela ajudou em muitas coisas, mas a tecnologia da medicina fez com que vivêssemos mais, que sofrêssemos menos, que controlássemos e curássemos um número enorme de doenças. Mas existe uma realidade em que a tecnologia não se encaixa, que é a realidade da terminalidade da vida e das doenças crônicas que nos levam a essa terminalidade. Chega uma hora que nós não conseguimos mais, dentro das doenças crônicas, na sua fase final de evolução, em certas, por exemplo, o câncer, ele não é curado em 100%. Muitos cânceres, eles não são curados e a pessoa vai passar, ela vai poder sobreviver mais, ela vai ter um prolongamento da sua vida, mas com medidas que nós chamamos de paliativas. As doenças do coração, as doenças renais, as doenças pulmonares, as doenças do fígado, os pacientes transplantados, enfim. Os exemplos são muitos, em que nós temos doenças que, durante longo tempo, elas não terão cura, mas terão um ótimo controle. Mas vai chegar o momento da fase final dessas doenças. E é nessa hora que o paciente tem mais sofrimento, que o paciente precisa da ajuda de seus familiares, o seu grau de dependência aumenta, porque a doença influi na sua funcionalidade, na capacidade dele gerenciar sua vida, dele minimamente conseguir tomar as atitudes básicas de autocuidado, enfim. Né? E a tecnologia não garante isso. Nessa hora, o que vai garantir é o cuidado. Antigamente não existia tanta tecnologia, as pessoas morriam mais cedo, as pessoas sofriam muito mais. Por isso mesmo as famílias se ajudavam mais. O lado humano era um lado mais acentuado. A religiosidade era muito mais acentuada. As pessoas buscavam o apoio na religião, na espiritualidade e no outro. E um ajudava o outro. Antigamente a mulher ajudava a mulher a ter seus filhos, não é? Não tinha médico para todo mundo, não tinha assistência para todo mundo. E vou lhe falar, nós estamos evoluídos demais, mas nós temos muitos lugares desse nosso país aqui, que é um país
extremamente pobre, em que não existe nenhuma penetração do Estado no sentido de saúde, e que as pessoas se cuidam umas às outras muitíssimo bem. Sobre todo esse aspecto, eu não tenho nenhuma dúvida que antigamente a atenção ao doente, o carinho da família, o amor à família, a atenção, era muito maior do que é hoje em dia. As pessoas morriam em casa, na sua cama, com a família do lado, lhe dando o suporte, segurando a sua mão. Já que é uma doença terminal, o que é melhor? Já que você vai para a fase final, qual é o melhor acolhimento? É você ter a família do lado, pessoas que você conhece que vão te confortar, ou você está numa sala fria de UTI para morrer, entubado num respirador, com a família distante, ou numa casa de repouso? Não pense você que... Hoje, quando eu vinha para a nossa conversa, às vezes vem alguns pensamentos, né? E hoje um profissional de uma casa de repouso me procurou porque ele queria apresentar a casa de repouso dele, etc. Enfim, porque a gente conhecesse. Mas nós jamais vamos ter casas de repouso por um número, nós não vamos ter nem para 2% da população geriátrica. Se a família acha que ela não vai ter que cuidar, é um grande erro. Então, até agora, infelizmente nos últimos 20 anos no nosso país, e na maioria dos países em que viveram o processo de envelhecimento muito lentamente, mas não é que vai chegar, já chegou. E não existiu nenhuma política pública realmente de verdade. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Que política pública existiu? Se você não tem condição, por exemplo, se o idoso é sozinho, se ele só tem a esposa para cuidar e ela não consegue cuidar do marido numa doença grave e terminal, qual é o serviço público que vai conseguir recebê-lo? Existem vagas para o número de pessoas que estão nessa condição? Absolutamente não. E não vai existir. Então a família mais simples, né, tem que ser... Como calçada, né? Como para cadeirante, que tem para idoso, nada. Né? Quer dizer, fazer vaga especial para idoso é muito bonito, da Ibope fica na imprensa. O que mais que o Estatuto do Idoso trouxe de grande revolução? Nada. Ah, tem a vacinação do idoso. Tem, mas não vacina a população inteira. Muitas vezes falta dose, é muito tarde a vacinação. Enfim, é muito sério isso. E agora está todo mundo se debatendo no país por conta da Previdência, por conta da saúde financeira do país. Realmente é um assunto de extrema importância que os gerontólogos... Eu terminei minha formação em geriatria em 1998. Foi quando eu terminei minha formação e tive meu título de especialista. Desde aquela época já se falava muito sobre a questão da previdência, sobre a questão da condição de envelhecimento, a condição social, a condição econômica, que nada era feito. O número de leitos de hospital desde então só diminuiu, as coisas não melhoraram. Então nós estamos indo para o caminho do caos. Depois de 20 anos... Com toda a tecnologia e com toda a informação. Então, nós precisamos saber o que faremos com a informação. Ter a informação é muito importante. Mas fazemos congresso, discutimos, sabemos de tudo, mas não tomamos atitude. Então não serviu de nada. Simplesmente ter dados que ficam dentro da gaveta, eles não muda. Só servem para trazer angústia. E não dá mais para fazer de conta. Em 5 anos nós teremos uma epidemia terrível de doenças em pacientes idosos, pacientes com doenças crônicas graves, e não teremos como dar esse suporte. A menos que comecemos a olhar para situações simples, como, por exemplo, o grande caminho que sempre existiu, voltar ao passado, garantir a família, ensinar a família de novo, fortalecer o espírito da família, parar com essa história que o indivíduo tem que ser feliz a todo custo, a todo momento, como se as doenças não existissem, como se as dificuldades não existissem, criar nossos filhos de uma maneira mais justa, mais apropriada, para quando chegar na nossa família esse momento, a gente conseguir ter esse suporte. Ou as famílias se preparam para cuidar bem dos seus idosos, ou nós não vamos ter solução. Então nós, como geriatras, vivenciamos isso todo santo dia. De cada 3, 4 consultas, metade delas a gente passa com a família, tentando explicar essas situações, essas dificuldades, esses problemas, né? Geriatria é muito amplo e a gente cuida muito dessa questão social, né? Dessa questão da família desestruturada, dessa questão da sobrecarga de um só cuidador, da família não dividir as tarefas.
das condições financeiras adversas, de orientar como buscar um ou outro recurso que facilite gastar menos, dar um melhor suporte, etc. Né? Poder seguir. Que esse é um problema muito sério também, né, doutora? O brasileiro, a gente tem esse costume de não se programar, né? Eu lembro que eu tinha um amigo holandês que ele falava que o holandês ele nasce com agenda, né? O brasileiro não. Então, ele, depois que acontece, ele vê o que faz. E isso é um problema, porque no envelhecimento as doenças aumentam, não necessariamente, mas essa é a tendência, né? Você fica com mais dor, você tem que ir mais ao médico, tem que talvez tomar remédio, fazer atividade física com mais frequência. Isso tem um gasto, né? Sim, tudo tem gasto. E assim, precisaria ter um começo, um educacional adequado para isso. Nas escolas precisava se tratar. É um erro você deixar para... Quando eu chegar na fase de idoso, aí eu vou ver o que eu faço. Não vai dar tempo. Ou você se prepara antes, do ponto de vista financeiro, com alguma reserva, do ponto de vista de começar a conversar em família, a divisão das tarefas, desse suporte, de começar a garantir-se, ter saúde e funcionalidade boa a maior parte do tempo possível, né? Para conseguir estender como nós dissemos antes. Aí eu vim aqui para começar a pensar em ter um envelhecimento saudável, mas aos 70 anos nós deveríamos ter começado isso 2 décadas atrás ou mais. O senhor fumou ao longo de 30, 40 anos, o senhor não se alimentou, o senhor não controlou suas doenças crônicas, o senhor já anda com muita dificuldade, o senhor já tem a coluna muito torta, o senhor está caindo. Nós vamos tentar melhorar agora o possível, mas nós poderíamos ter encontrado o senhor agora numa condição melhor. E é isso que nós temos que fazer, é só através da educação, do conhecimento, da transmissão dessa educação. A educação contida num lugar só, ela não serve. A educação é igual à luz, ela tem que estar fora da caixa. Se ela está dentro da caixa, ela não serve para muita coisa. Mas se você coloca ela fora da caixa, aí sim, ela serve para todo mundo. Então, essa orientação tem que existir na escola, tem que ter essa preocupação, tem que ensinar as pessoas a terem também educação financeira desde criança. Né? Todos os países fazem isso. E no país desenvolvido existem pessoas que têm recurso e pessoas que não têm. Não pense que num país desenvolvido toda a população tem recurso. Não é assim. Mas quem não tem recurso já sabe e vai ter alguma maneira de ter algum apoio, etc. Então, o Estado é muito responsável pelas coisas, mas nós também somos. Sim. Né? Não é aquela história que só o Estado tem que fazer. Nós temos que fazer dentro do nosso meio. E o primeiro meio importante para nós agirmos é a família. Né? Nossa casa. Nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos e assim por diante. Nossa, esse programa foi uma lição para a gente fazer uma reflexão profunda sobre o que a gente tem que cuidar para que a gente tenha um envelhecimento tranquilo e para que a gente possa também ajudar a nossa família que está envelhecendo. Eu te espero no próximo programa com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio. Até mais.